Bom, logicamente que uma boa parte do mundo ontem foi dormir mais tarde, porque às 10 da noite, aqui no horário do Brasil, nós tivemos então um debate promovido pela CNN americana entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump. Professor Kai Eno Lehmann, do Instituto de Relações Internacionais da USP, aqui conosco. Professor, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Muito obrigado, bom dia. Igualmente. Professor, é possível dizer que esse debate teve um ganhador frente à opinião pública nos Estados Unidos ou não? Sim, eu vi duas pesquisas hoje de manhã que mostram que Donald Trump, de acordo, pelo menos pela opinião pública, ganhou o debate. Então, temos que esperar mais alguns, mas eu acho que, em termos da opinião pública dos Estados Unidos, o vencedor foi Trump mesmo. Professor, a opinião pública, os eleitores dos Estados Unidos consideram muito quando há debates como esse, eles chegam a pesar na decisão não só dos eleitores, mas também dos seus representantes nos colégios eleitorais americanos? Tem algumas divergências de opinião sobre isso em termos de pesquisa, mas de um modo geral a influência desses debates sobre a escolha do eleitor vem diminuindo historicamente falando. Então, menos pessoas estão assistindo e eu ainda não vi quantos assistiram ontem, mas esse primeiro debate foi mais cedo do que costumava ser o caso, e nesse sentido eu tenho minhas dúvidas sobre quantas pessoas nos Estados Unidos, que é um país onde a participação nas eleições não é historicamente muito alta, eu não sei quantas pessoas já se ligaram para as eleições presidenciais, né? Estamos no final de junho, então temos ainda 4 meses antes das eleições, 4 meses e um pouco antes das eleições. Então eu não sei até que ponto a população em geral está ligada às eleições. Professor, eu estive vendo também aqui, como todos os jornalistas, algumas análises, entre elas algumas feitas aqui pela BBC, e ela disse que, conversando com o pessoal lá do Partido Democrata, se cogita até no bastidor da troca do candidato, dizendo que o Joe Biden não está em situação de saúde favorável para poder enfrentar uma eleição. Já aconteceu isso na história americana, de ter que trocar o candidato de um partido ou não? Não me lembro. Nessa altura do jogo, eu não me lembro. Nos tempos modernos, não. Talvez, eu teria que ver, mesmo se isso aconteceu, talvez no século XIX, mas em tempos modernos, isso nunca aconteceu. Então, se acontecer mesmo, vai ser seria, vamos dizer assim, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, seria uma novidade. O impacto eleitoral diante disso seria desconhecido. Compreendo. Agora, há mecanismo, se o Partido Democrata optar por isso, ele pode legalmente fazer ou não? Ou o fato dele tentar a reeleição e já é o candidato natural? Não, ele, né, pelo processo das primárias, das prévias, ele é o candidato. Porém, existem vários dispositivos no Estatuto do Partido Democrata mesmo, como nós poderíamos ver uma mudança de candidato, mesmo esse candidato tendo passado pelas eleições primárias e ter ganho, né, por motivos de saúde. Eu acho que tem um mecanismo onde os delegados que seriam enviados para a convenção podem não ir votar num outro candidato. Assim, eu não sou especialista nesses mecanismos das regras do Partido Democrata e da Constituição, mas existem, pelo que eu vi, uns 2 ou 3 mecanismos possíveis para efetuar uma mudança de candidato nessa altura do jogo.
Professor, num debate como esse, o que pesa mais? Assuntos locais, como por exemplo, inflação, ou a fronteira lá com o México, ou o envolvimento e o apoio dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, apoiando a Ucrânia? Olha, tendo assistido o debate e ver as pesquisas depois, eu até acho que nenhum dos dois pesa muito. Eu acho que o que pesou nessa debate foi a impressão que, pelas pesquisas, a maioria dos espectadores teve de Joe Biden ser incapaz, com a capacidade limitada, de conduzir o trabalho pelo qual ele seria eleito. Tem algumas... eu até achei que algumas partes sobre políticas externas, sobre imigração, as respostas do Biden foram coerentes e razoáveis, mas ele começou muito mal e teve até esse momento onde ele visivelmente congelou, né, e não conseguiu falar e tudo mais. Então, eu acho que o que pesa nesse debate e diante do debate que tem na opinião pública sobre a idade dos candidatos, foi justamente essa impressão de Joe Biden ser muito velho, e ele é, né? Exatamente. Professor, muito obrigado. Eu agradeço, muito obrigado. Professor Kai Eno Lema é professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Olha aí, né? Pesou bastante, então, na opinião aqui do professor. 8h54.